Olá, comunidade! Eu sou Elane Carneiro e esse aqui é o canal Véu de Ísis. Hoje eu irei abordar mais um arcano da nossa série de tarô, que se chama Os Arcanos do Tarô e sua aplicação na nossa vida diária. Hoje eu irei adentrar na Carta da Força. Mas antes da gente ir para o conteúdo, tem alguns comunicados para fazer. O primeiro é que a nossa querida Rose está fazendo o vídeo que estava comigo nos vídeos anteriores, colaborando aqui com o canal. Ela entrou em um momento de dar uma pausa das atividades dela, questões pessoais. Então, por isso, a partir de hoje, eu vou dar seguimento à série. Mas, às vezes, a gente precisa realmente respirar, né? Entrar em contato com outras questões da nossa vida. Isso, na verdade, é muito saudável e muito autorizado. Mas ela faz parte da egrégora e, quem sabe, logo em breve ela estará de volta. Então, tornando cá para o conteúdo, o outro comunicado que eu preciso falar com vocês é que no vídeo anterior eu havia dito que hoje a gente iria abordar sobre a Carta da Justiça, só que na verdade é a Carta da Força. Eu falei isso porque em outros decks, na maioria dos decks, na verdade, a carta 8 é realmente a Carta da Justiça. Mas nesse, por alguma razão, a carta 8 é o arcano da força. E, enfim, se você está acompanhando o nosso conteúdo, volta lá, que já tem bastante material, já tem uma jornada. Então, como eu sempre digo em todos os vídeos, o tarô, quando a gente vai trazendo as energias dele de forma cronológica, conta uma história que é a história da vida humana. Então, sempre que a gente vai adentrar em algum arcano, eu começo falando da simbologia, para que a gente comece a reconhecer esses aspectos e vá trazendo também o paralelo, vá conhecer, começando a reconhecer o paralelo em nossa vida diária. Então, eu vou mostrar aqui para vocês o simbolismo da carta da força, para a gente ir passeando juntos. Vamos lá, cá estamos nós com a nossa queridíssima carta da força. Então, como sempre, eu convido você a sentir a carta, a deixar que sua mente, suas emoções, seu corpo vá captando as informações dessa imagem. Então, na nossa jornada, na nossa historinha do tarô, que você pode acompanhar nos vídeos anteriores, há um momento da nossa vida que a gente precisa encontrar essa força. E essa carta, para mim, é uma das cartas mais significativas de todo o tarô, porque uma vez que a gente entende o equilíbrio que essa carta pede, a gente vai ter energia para realizar qualquer coisa na nossa vida. A gente vai ter realmente o equilíbrio necessário. Então, essa é uma carta que, na maior parte dos decks, ela é realmente representada assim, né? Sempre com um leão e uma mulher, de alguma forma trazendo essa energia de domínio sobre o leão. Mas essa carta, na verdade, ela conta uma história. Antes de entrar para a história, é importante que vocês saibam que tem um dos escritores e um dos estudiosos do tarô que se chama Aleister Crowley, que ele retrata essa carta de uma forma mais profunda, diria assim, não mais profunda seria mais um ponto de vista, mas ele retrata essa carta de uma forma, ele acrescenta uma abordagem que normalmente nos outros decks não acrescentam. Que, inclusive, ele chama essa carta de A Luxúria. E, e na abordagem de Alice Crowley, ele fala muito a respeito das nossas repressões conectadas à sexualidade. Então, que na verdade está muito implícita nessa carta. Mais adiante, quando eu for entrar nas palavras-chave, eu explico para vocês. Mas, enfim, só para vocês entenderem que vocês podem encontrar essa carta no baralho, no deck que foi elaborado
por Alice Crowler, junto com outra artista, com o nome de Luxúria, ok? Mas vamos lá. Essa carta traz uma história, né, que tem tudo a ver com essa simbologia super forte. É contada uma história para a humanidade, para todos nós, de que essa donzela aqui, para ela caminhar íntegra pela vida e pura, ela precisaria matar esse leão, essa fera, que era dita como algo, uma má influência, algo danoso, algo que ia fazê-la perder o controle. Então, ela passa a vida imaginando como que dá cabo dessa fera, né? Realmente encerra a vida desse leão. Mas, no final das contas, no último minuto, ela descobre que esse leão é um aspecto dela, é uma parte dela. O que matar esse leão seria tirar uma parte importante dela mesma. E que, no final das contas, o caminho saudável seria dominar o leão, integrar o leão, fazer as pazes com o leão. Então, dá para a gente destrinchar aí essa história de muitas formas, que é realmente a saúde da simbologia dessa carta. Então, vamos lá. Essa moça de branco, né, essa donzela, essa carta, ela representa ali as nossas obrigações, aquilo que a gente precisa dar conta, aquilo que a gente precisa resolver. Ela representa muitas vezes nosso senso de responsabilidade mesmo, muitas vezes é um protocolo de como que a gente deve seguir bem a vida, né? Do que a gente precisa fazer enquanto obrigação para poder ter uma vida equilibrada. É mais aquela vida prática, no entanto, somente a donzela é aquela vida mais seca, de checklist, de compromissos a fazer, mas sem um tempero, né? E o leão, aqui, ele simboliza os nossos instintos, o prazer de viver, mas também a nossa agressividade, o nosso instinto de sobrevivência, às vezes a nossa raiva. Então, por isso que na história, né? E essa história que é contada a essa moça tem influência aí, se a gente for trazer na vida para a vida prática, de instituições rígidas, né, da política, tem influência muitas vezes familiar ortodoxa que diz que a gente precisa deixar tudo que nos dá prazer para depois. Tudo aquilo que nutre a nossa alma, tudo aquilo que de alguma forma deixa a gente vivo, de alguma forma a gente é cercado por um sistema de repressão muito bem elaborado. Então, é, o leão, né, simboliza esses instintos que eu falei, e a donzela, esse protocolo de como viver a boa vida, mas sem tempero e sem sal. Então já deu para perceber aqui, né, que nem dá para ser completamente se entregar somente para os prazeres, para os instintos e muitas vezes para parte mais visceral da vida, que seria só o leão, nem também dá para viver uma vida completamente regrada, rígida e seca, como é a proposta somente da vida da donzela. Então, o que é que significa esse movimento aqui, ó, oitavado, acima dos dois, do leão e da donzela? Isso aqui, gente, significa a integração, né? Que não é uma coisa ou outra, é sempre o caminho do meio. Sempre a gente viver uma vida onde tenha espaço tanto para os nossos protocolos, que sim, trazem equilíbrio para a nossa existência, mas também abrir espaço de uma forma tranquila e saudável aos nossos prazeres, ao nosso instinto, à nossa sexualidade, realmente compreender que nós somos seres humanos, a gente tem um instinto animal, sim, e que, na verdade, quando a gente consegue compreender que a gente pode ter domínio sobre esses instintos, a gente pode direcioná-los de uma forma saudável, né, para que a vida volte a ter mais cores, para que a gente consiga recuperar ali a vitalidade também
tá na vida. Então, em termos resumidos, é essa simbologia dessa carta. Eu acho ela super necessária, né? Que a gente está numa era de muita produtividade, de muita cobrança, onde o nosso prazer de existir, aquela força que pulsa, né, para que a gente tenha uma vida mais prazerosa, muitas vezes é posta de lado, ou muitas vezes é visto como uma vaidade, ou o extremo oposto, né, que é uma vida completamente desregrada, uma vida de alguma forma que os nossos instintos, né, e as nossas vontades mais básicas estejam ali tomando conta da nossa vida prática. Então, a gente vive numa sociedade de extremos. Então, por isso que eu falei no início, e essa carta, quando a gente conseguir colocar na prática essa integração, né, do leão, do que simboliza o leão, e do que simboliza a donzela, a gente vai conseguir ter equilíbrio em qualquer área da nossa vida. Vocês concordam? Então, vamos lá, vamos se aprofundar e compreender como que a gente reconhece, né, essa carta no aspecto saudável e também no aspecto mais sombrio da nossa vida diária. Então, aqui tem um resumo das palavras-chave. Então, quando a gente está em ressonância com essa energia, assim, deixa eu falar algo que eu esqueci. O nome força é muito interessante, né? Que, na verdade, a força você alcança justamente quando você integra aquilo que você precisa dar conta com o prazer, né? Se conhecendo, conhecendo ali o que te faz bem, sendo senhora de si, senhora ou senhor do seu corpo, compreendendo as coisas que te nutrem e fazendo questão de alguma forma, abrir espaço para exercer isso. Então, quando você consegue integrar esses dois aspectos da vida, você encontra a força. Por isso que ela tem esse nome, que eu sinto que é o nome que representa bem. Embora Crowley, como eu falei, a chame de luxúria. Mas ele foi polêmico. Ele falou a luxúria justamente porque é uma energia que as pessoas reprimem muito, né? Que as pessoas, de alguma forma, têm vergonha, né, de dizer que esse sentimento passa por elas. Mas vamos seguir aqui. Então, voltando. As palavras-chave, quando você está em harmonia com esse arquétipo, com esse arcano, com essa energia, a primeira palavra aqui é instinto selvagem, que é justamente a gente aceitar a nossa natureza instintiva. Esse instinto selvagem, ele traz uma conexão muito profunda com a intuição do nosso corpo, o faro que nós temos, a nossa. Esse instinto selvagem está muito conectado a essa força de libido saudável, que é aquela energia que você tem não só direcionado para a sexualidade em si, né, que a sexualidade, na verdade, é ampla para o ato sexual em si, mas para ter vontade de realizar seus sonhos, ter força, ter energia para conseguir ter motivação, né, para conseguir dar conta da sua vida diária. Realmente, na verdade, abrir espaço para você acessar a energia do prazer sem culpa. Esse instinto selvagem, quando a gente está integrado com ele, quando a gente está no domínio dele de alguma forma, né? Porque o instinto selvagem, puramente, né, ele torna a gente irracional. Mas no caso do lado luz dessa carta, ele traz para a gente muita energia de autenticidade, traz força para realizar as nossas atividades, para realizar os nossos sonhos, traz prazer de existir. Então, quando você une o instinto selvagem com o prazer, você vai ser aquela pessoa que vai ter muita presença quando está saboreando uma comida gostosa, quando você está tomando um banho, né? Seja na natureza, né? Normalmente, se você está com esse instinto selvagem ativo, você vai estar com muita vontade de estar na natureza mesmo, né? Tá tomando um banho de mar, um banho de rio, desfrutando da luz do sol, aquele prazer de você se colocar, se lançar, ter coragem de estar na vida.
de falar, de se apresentar, aquele prazer de, às vezes, ouvir até o som da sua própria voz, de conhecer seu próprio corpo, de conhecer o que é que seu corpo, como que seu corpo sente prazer. Então, é sobre esse aspecto saudável que a gente está trazendo aqui na carta. E a outra palavrinha, com certeza, é integração, como eu falei para vocês, né? Então, quando a gente avalia a nossa vida e percebe que o prazer da existência, o instinto selvagem, né, precisa, de alguma forma, ser uma das bases que motiva a gente a estar na vida mesmo, a conseguir cumprir com as nossas demandas da vida diária, né? Conseguir ali ter força também para realizar os nossos projetos, como eu falei. Então, conseguir ter responsabilidade sobre aquilo, sobre aquelas atividades para qual a gente se propõe fazer. Então, por isso que a palavra integração está aqui. Aceitação. Essa aceitação, gente, ela vem muito daquela percepção de que nós vamos, vez por outra, acessar esferas de experimentar o prazer no nosso corpo, que a gente vai ter, desejos e que muitas vezes, por conta de condicionamentos religiosos, culturais, familiares, históricos, infinitos condicionamentos, a gente tem dificuldade de aceitar que a gente sim também é esse bicho homem, bicho mulher, e que tem, né, nas nossas vísceras essa força, né? Imagine, esse instinto que muitas vezes a gente é reprimido, né, a aceitar, às vezes é uma força na saúde que uma mulher tem para parir uma vida, ter um parto, ter ali seu bebê de forma natural, sabendo que o corpo dela vai saber o que fazer. É você exercitar a sua sexualidade sem culpa, aceitando que isso, na verdade, traz potência de vida. Imagine, essa força é a força que trouxe toda a humanidade aqui. Então, imagine você negar no seu corpo, na sua existência, essa força. É possível a gente aceitar essa força do instinto, do prazer saudável, da sexualidade, desde um lugar muito consciente, desde um lugar muito saudável, desde um lugar de presença e de responsabilidade. Então, por isso que esse senso de responsabilidade que é a donzela, ele está aqui, que é necessário para você realmente aceitar esse leão e cuidar bem dele, porque se esse leão ficar com fome, se ele não é nutrido, se ele não é visto, uma hora ele vai atacar. Então, assim, quando a gente não aceita que nós somos também esse bicho instintivo, essa energia vai ficando reprimida, que eu vou falar mais do lado sombra, né? Reprimida, reprimida, e tem uma hora que você explode, você pode machucar alguém que você ama, você pode ser agressivo. No nível mais profundo, que a gente vai entrar no lado sombra ainda, você pode ir ali é, ser uma pessoa abusiva. Então, entende como essa aceitação desses instintos é importantíssima ali para ter uma vida saudável. Então, por isso que essa palavra está aqui. Essa força interior, que eu fiz questão de voltar para falar, é justamente da integração, né? Quando a gente realmente tem esses dois aspectos integrados aqui, a gente tem uma força interior muito grande de realização mesmo, de é aquela sensação de que é imparável. Você tá bem, se aceita como você é, você de alguma forma traz equilíbrio em como que você expressa essa energia, e isso traz muita força interior. Então, assim, e aí, né, a gente já cai nessa energia da superação. Quando você integra essas duas energias, você adquire essa força interior e com certeza você vai sustentar aqui a virtude da superação. Então, normalmente pessoas que superam grandes obstáculos, que superam ali grandes limitações, pode pesquisar que essa pessoa, ou não, essa comunidade, ou esse grupo, de alguma forma tem essas duas forças integradas. A paixão é uma palavra-chave quando você está conectado em harmonia com essa carta. Gente, porque imagine a vida sem paixão. É uma vida muito sem graça, muito insossa.
Então, a paixão que vem da força dessa carta, ela é aquela energia que faz a gente realizar as coisas com tesão, com amor, sabe? Quando um casal está apaixonado mesmo, uma das partes, a gente tem força para ir atravessar oceanos para poder encontrar essa pessoa. Quando a gente está apaixonado por uma atividade, né? Ai, não, estou apaixonado. Quando você ouve uma pessoa falar assim, nossa, eu comecei uma aula de dança, eu estou encantado, eu estou apaixonado. Você vê que é aquele magnetismo, né? Que transparece para você. Então, essa paixão aqui é paixão de uma paixão. Estou apaixonada por essa comida. Nossa, estou apaixonada por tal pessoa. Então, a energia da paixão, ela traz uma força, né, que é conectada ao elemento fogo ali, muito necessária para a gente impulsionar e a gente fazer as coisas com mais presença e prazer. Óbvio que a gente não está falando de uma paixão doentia, onde deixa a gente cego, atordoado, irresponsável. Essa paixão dessa carta é sobre manter esse senso de responsabilidade aqui, mas não reprimir, né, essa força. Eu já falei da libido saudável, que é muito conectado ali ao instinto selvagem, né? Essa libido saudável é essa energia de vida, de criatividade circulando no seu corpo, que você pode canalizar sim para uma troca com alguém, ou você pode canalizar para projetos, você pode canalizar ali para criar algo novo, né? Criar um projeto no trabalho, criar formas de estar com seus amigos, criar brincadeiras, tem mil desdobramentos, né, dessa energia, dessa libido saudável. E, por fim, aqui, não menos importante, domínio. Então, gente, essa carta da força, ela fala muito sobre isso, sobre quando você aceita essa fera, né, que é esses instintos todos, e você alimenta essa fera na medida certa, e você para de fingir que você não tem esses prazeres, né, conectados aqui às partes mais baixas do nosso corpo, e você de alguma forma nutre isso, estuda sobre isso, busca se aceitar, você entra no domínio dessa energia e você canaliza ela para seus projetos pessoais de forma muito saudável. Então, até aqui, você sente que está bem integrado e conectado com essa força? Como é que essa mensagem está chegando até você? Agora, falando um pouco do aspecto sombra, né? Ou, para quem joga tarô, a carta invertida. Então, meu povo, a primeira palavra que se sobressalta aqui, quando essa energia ela está mal aspectada na nossa vida, é a manipulação aqui, ó. Então, isso aqui vai ser pessoas que usam, sim, da sedução, da sexualidade, ou então dos pontos fracos para interesse próprio, né? Para conquistar algo de uma forma desonesta, entende? Então, muitas vezes, quando você deixa essa energia do instinto, né? E da libido reprimida demais, nas sombras demais, de alguma forma você vai para o extremo dela, que é usar de alguma forma isso como, como forma de obter o que você quer de uma maneira não muito saudável. E claro que é basicamente a hipocrisia, né? Então, essa hipocrisia que está aqui é justamente, é, eu diria, hipocrisia e falso moralismo, basicamente é algo bem parecido aqui. Já vou logo abordar essas duas palavras-chave. E muitas vezes são pessoas, ou grupos de pessoas, ou sistemas que, de alguma forma, julgam comportamentos, apontam o dedo
de alguma forma criticam profundamente pessoas que são mais soltas, né, que são mais conectadas com sua energia de libido, com sua energia instintiva, mas no final das contas ali tem essas questões mal resolvidas, ou nas sombras faz muito pior, que normalmente é o que acontece. Então, é porque de alguma forma essa essa energia está distorcida dentro do campo dessa pessoa. Baixa vitalidade também. Então, que você imagina, né? Imagina aí que. Imagine, vamos trazer para a nossa vida prática mesmo. Imagine que você é uma pessoa que está numa fase da sua vida onde você está exaustivamente só fazendo, 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 realizando, né? Só produzindo e trabalhando, e descascando pepino, e pagando conta, e cuidando da demanda familiar de fulano, cicrano, e cuidando e ajudando alguém que chegou de última hora, e sem tempo de descanso, e sem nenhum tempo de nutrição desse leão. Você não para tomar um banho demorado, para passar um óleo no seu corpo, para cuidar de você, para cuidar da sua pele, para simplesmente tomar um sol, para ouvir uma música, para tirar um dia off ou dias off, para realmente, às vezes, se retirar. Com certeza você vai cair na baixa vitalidade, porque aí você já matou seu leão de fome. E muitas vezes, se você estiver muito desconectado dessas necessidades, você só vai notar quando o corpo adoecer, né? Que normalmente é assim que a gente se movimenta. Autocrítica aqui, ó. Não só autocrítica, crítica também. Essa autocrítica vem muito de você ser muito rígido com você mesmo, né? De estabelecer metas muito duras, padrões difíceis demais. E perfeccionismo, né? Não se permitir errar, ser de alguma forma não ser gentil com você mesmo, entender que muitas vezes é um processo, né? Quando a gente traça um plano para a nossa vida, é um processo até a gente alcançar, que muitas vezes a gente vai tropeçar. Normalmente são pessoas que estão nessa energia de tanta autocobrança, né? Que já vai cair aqui, que elas não se permitem, né? Não se permitem errar e também não se permitem se distrair. É diferente se distrair, mas na cabeça delas cuidar, se cuidar e olhar para essas necessidades aqui do leão vai se distrair. Então, ela se auto-cobra muito. E claro, gente, se você tem uma vida dura desse jeito, né, onde não tem espaço para as virtudes desse leão aqui que eu já falei entrarem na sua vida, uma hora você vai ficar bloqueado criativamente. Vai fazer tudo do mesmo jeito, naquela rotina, aquele padrão engessado, né? No nível mais profundo aqui, você pode manifestar no corpo físico frigidez, que um, quem a gente que é terapeuta, a gente vai, normalmente a frigidez, ela é fruto ali de muita repressão ou de uma não autorização muito profunda a aceitar os instintos fisiológicos. Eu falei fisiológicos do seu corpo, naturais do seu corpo. Então, muitas vezes a gente entra nesse buraco aí. E às vezes é fases, né, gente? Às vezes a gente está vivendo uma vida tão desconectada, tão sem prazer, tão no automático, que muitas vezes, quando a gente vai ver, a gente não, parece que o corpo ficou sem estímulo, sem vida, apático, né? Parece que nada fora estimula mais. Enfim, é papo para se aprofundar e cuidar, né? Isso aqui. E, por fim, aqui no lado sombra, vergonha ou culpa. Conhece? Vergonha, culpa. Entende como é grave? Está na desconexão dessa carta. Essa vergonha é vergonha do seu corpo, é vergonha de expressar as suas necessidades, é vergonha de muitas vezes você falar para
um amigo seu, ô fulano, eu não vou no encontro não, porque eu vou tirar um dia para mim. Às vezes a gente tem vergonha, é como se isso fosse supérfluo. Não, não, não vou não. Ou então eu vou tirar um dia. Não vou não. Não, sabe quando você não se coloca na agenda, tudo tá na sua agenda, menos você. Aí você, quando você precisa entrar na sua agenda, porque você é a pessoa mais importante da sua vida, você sente vergonha ou culpa? Você sente, gente? Eu vou fazer essa pergunta para você. Sente vergonha ou culpa de expressar que você vai ter um momento para você? Se sim, começa a repensar. Porque se você não estiver bem, é efeito dominó. Uma série de coisas começam a não andar bem. Pode ter certeza que você não está se incluindo direito na sua conta de existência, sabe? E culpa, a bela culpa aqui, nossa conhecida culpa. Culpa de muitas vezes ter certas fantasias, culpa de ser sensual, né? Culpa de muitas vezes, né? Essa culpa muitas vezes são vozes de condicionamentos de outras pessoas na nossa cabeça. Culpa de modo geral. Então, são aspectos, né? Se você está na sombra, ou se você tem algum desses aspectos dessa energia, são, são sinais para realmente não se deixar demorar com eles. Tá, gente? Porque enquanto seres humanos, a gente tem luz e sombras, então provavelmente todo mundo vai ter um pouquinho de cada aqui, mas a bandeira vermelha, né, para o lado sombra dessa carta, que eu sinto que são coisas bem graves, é se você percebe que isso está durando muito tempo, que isso está ficando demais na sua vida. Realmente precisa olhar, né? Precisa pedir ajuda, né? Precisa estudar que seja, precisa tomar alguma medida ali de intervenção para ajustar. Então é isso, meus queridos. Esse foi mais um conteúdo da nossa série Os Arcanos, maiores, no caso do tarô, e a sua aplicação na vida diária. Então, convido vocês aí a repensarem, né? Ou pensarem, refletirem como é que está essa energia da força na vida de vocês. Está integrado? Você sente que você é uma pessoa que realmente consegue equilibrar os prazeres da vida, né? Tanto do seu corpo quanto os prazeres da vida, o prazer de existir, com as coisas que você realmente precisa dar conta, com a sua responsabilidade no trabalho, com aquelas coisas que não são tão legais assim, né? De obrigações mesmo enquanto adulto, aquelas coisas que a gente precisa, de alguma forma, sustentar. Tá tudo integrado na sua vida? Porque senão, gente, como eu falei no início do vídeo, a integração dessas duas energias, é, ela vai trazer na nossa vida a base. Então, porque o prazer e o nosso senso de responsabilidade, ele precisa estar integrado no nosso trabalho, né? A gente fazer um trabalho onde a gente sinta prazer, na relação com os nossos familiares, na relação ali com o nosso companheiro, com nossa companheira, nossos cônjuges, na relação ali com o nosso tempo de lazer. Então, vai sentindo, vai avaliando. Eu sempre deixo aqui no final dos vídeos a possibilidade de que se você percebe ali que está com muita dificuldade mesmo de abrir espaço, de integrar tempo de lazer, tempo de qualidade, né? Reconhecer qual é a sua forma de existir de uma maneira prazerosa na vida. Se você sente dificuldade, culpa, vergonha, como eu falei ali no finalzinho, de sustentar uma vida assim, ativar o arquétipo dessa carta, entrar em contato com essa sabedoria, pode ajudar a desbloquear e trazer para você uma vida muito mais equilibrada. Então, fica aqui o convite. Tem um atendimento que inicialmente eu havia elaborado com a Rose, mas eu vou seguir com ele, de tarô e terapia de reprogramação, que é o Theta Healing, uma das ferramentas que eu trabalho, onde você vai ter a oportunidade de
fazer um diagnóstico com o tarô de como que essa força está atuando na sua vida, né? Então, ali a gente vai fazer um mapa, e aí depois tem a segunda parte do atendimento, que no caso é outro atendimento, onde eu vou fazer ali uma reprogramação, fazer uma limpeza das possíveis crenças que está bloqueando você de sustentar esse equilíbrio na vida, e fazer uma reprogramação, com essa ferramenta que eu trabalho, e uma meditação de ativação dessa energia, da força na sua vida, personalizado para a tua situação. Então, isso ajuda demais. Se vocês minimamente têm estudado sobre arquétipos, né, que o tarô, ele é completamente regido por arquétipos, que são, digamos dizer, são como se fossem modelos de existir de saudáveis. Então, assim, quando a gente traz essa energia para nossa consciência, é muito mais fácil a gente conseguir colocar isso em ações práticas e ativar essa energia do jeito que eu expliquei para vocês, ajuda muito vocês a trazerem essa sustentação para a vida. Qualquer coisa, só me chamar. Os meus contatos estão sempre na descrição do vídeo. Foi um prazer muito grande concluir sobre essa carta, esse arcano com vocês. E o próximo a gente vai falar da Roda da Fortuna. O próximo seria o eremita, mas na verdade já tem o eremita, porque como nós estamos num ano que é regido pelo eremita, vai lá no primeiro vídeo que eu explico sobre isso, eu e a Rose, ele já está no comecinho do nosso conteúdo, que seria o arcano de número 9. A gente já abriu o canal com ele, mas a gente vai seguir com a Roda da Fortuna, que é a carta que nos ensina a lidar com os altos e baixos da vida, com as surpresas, com a aceitação, né, dos ciclos da existência. É uma carta bem profunda também. Espero vocês no próximo encontro. Tchau, tchau.